Acho que esse é o mais próximo que eu tive com esse microfone aqui de ser o Justin Bieber. Sorry. Foi uma referência. Depois de escutar todas essas histórias de como que pesquisadores são pessoas sérias, ou de como que a gente sofre quando a gente está decidindo a nossa carreira, eu só consigo pensar em uma coisa. Eu sempre fui uma criança feliz. Espera, slide errado. Sim. Eu era uma criança feliz. Eu não tinha nenhuma preocupação, eu não precisava decidir que curso eu ia fazer, eu não tinha que trabalhar, porque eu tinha dinheiro do meu pai, da minha mãe. A gente não tinha, mas eles falavam que tinha. Eu já tinha meu próprio carro. Eu não precisava me preocupar com a locomoção entre a sala e o quarto, até porque a sala e o quarto eram o mesmo lugar, dava para ir a pé. Não precisava dessa preocupação. E a minha mãe, na época, já aspirava para mim uma carreira como médico veterinário, vários animais em volta. E, se não desse certo a carreira de médico veterinário, eu poderia ser modelo de roupa de cama ou de fralda, que ia ser inventado muitos anos depois. Aliás, mentira. As fraldas foram inventadas na década de 50. Eu não era nascido ainda. E toda essa felicidade que eu tinha quando eu era criança, essa falta de preocupação, ela caiu, ela terminou um pouco. E ela terminou quando eu descobri o amor. Já estiveram apaixonados? Exatamente. Eu me apaixonei. Eu tinha mais ou menos 16 anos e foi amor à primeira vista. Eu não sei se vocês sabem como o cérebro funciona, mas o nosso cérebro ele tem certas divisões. Ele funciona como uma repartição pública. Ele tem várias divisões e cada divisão, cada repartição toma conta de uma função diferente. Então, você tem uma repartição que toma conta desse barulhinho aqui que eu estou fazendo com a minha boca. Tem uma outra repartição que toma conta dos barulhinhos que vocês vão fazer com a boca de vocês. E tem uma repartição que toma conta de ser aquela repartição mais séria. Ela toma conta das nossas tomadas de decisão. Quando a gente está apaixonado, chega o diretor dessa repartição e fala assim, galera, férias, não precisa ficar aqui mais. Então, a nossa tomada de decisão ela fica péssima. A gente não consegue fazer nada quando a gente está apaixonado. E foi amor à primeira vista. Eu tinha entre 16 e 17 anos. Ela era muito linda, maravilhosa, super influente, super conhecida internacionalmente. E eu pensei, eu não vou ter chance nenhuma, 16 anos, e até porque tinham rumores na época de que ela só olhava para você se você tivesse 18 anos ou mais. E eu sempre fui uma pessoa muito persistente. E eu pensei, eu quero ela, não quero outra pessoa. E me preparei. Esperei completar 18 anos para me declarar. E já tiveram que se declarar para alguém? É difícil. Você treina no espelho, você fala assim, oi, meu nome é André, eu estava te olhando ali de longe, queria conversar. Você treina, fica super bacana. Na hora que você chega perto da pessoa, você fala assim, até mais. E não consegue falar nada. Mas me preparei, fiz 18 anos e fui lá. Super nervoso, ansioso, monsuano, e com medo da rejeição. Eu fiquei sabendo antes o que ela gostava de escutar, as coisas que ela gostava de fazer, e me preparei para isso, cheguei lá, me declarei. Ela me aceitou. E falou assim, vamos casar. Aí eu falei assim, bacana, vamos casar. Eu estava apaixonado, era tudo que eu queria, ela me aceitou, eu casei. E foi assim que começou a minha relação de amor e paixão pela ciência. Eu com 16 anos, ela, dependendo da referência, milhões. E essa paixão, ela nunca acaba. Mas é como um casamento. A gente tem que pensar que a nossa relação com a ciência, ou pelo menos a relação do pesquisador com a ciência, é como se fosse um casamento. A gente casa, a gente cria certas expectativas, a gente muda para uma casa bonita. A casa que eu mudei era muito bonita, chamada UFMG. E a partir daí, todo mundo que
é casado, ou pelo menos todo mundo que já se apaixonou, sabe que a partir daí começam os problemas. Você liga para ela e fala assim, aqui, você vai chegar a que horas? Não sei. É um pouquinho da incerteza. Você vira para ela e liga e fala assim, aqui, eu estava querendo ir para um barzinho com você no final de semana, você pode ir? Não sei se eu posso. Mas arruma aí, põe uma roupa aí, quem sabe eu vou. Tá, mas eu preciso saber pelo menos que tipo de bar que você vai, porque eu quero saber se eu visto uma roupa mais social, uma roupa mais descolada. Faz o seguinte, você veste uma roupa que pode ser os dois, eu não sei mais ou menos que hora que eu vou chegar, nem sei se eu vou, mas você faz isso e me espera lá. Aí começa aquela incerteza. E essa incerteza gera ansiedade, gera tristeza, aquele sorriso que vocês viram lá quando eu era criança não tinha mais. E a gente começa, então, a procurar outras casas para morar. Mas, de novo, o casamento com a ciência, ele não acaba. A paixão está ali ainda. Você só quer uma casa diferente. E por que você começa a procurar casas diferentes? Vamos começar a pensar da relação que a gente tem com a universidade, com o meio acadêmico, quando a gente vira pesquisador. A gente tem uma ideia bacana. Aquilo que foi falado na primeira fala. A gente tem uma pergunta, a gente está empolgado para saber da resposta daquela pergunta, a gente estuda como responder aquela pergunta. Aí você faz uma proposta de pesquisa, só que tem que ter dinheiro para fazer aquilo, porque uma coisa que a gente acha quando a gente casa, a gente acha que as pessoas vão fazer os nossos estudos porque elas amam ciência. Eu tentei fazer isso no meu primeiro estudo e depois de 6 meses eu tinha 9 participantes. Então a gente tem que pagar para fazer a ciência. Então você tem a ideia, escreve uma proposta, aí começa a pedir dinheiro. A gente tem um nome legal para isso, que é a gente escreve uma proposta de pesquisa e pede financiamento, que na verdade a gente pede dinheiro. E depois que a gente pede o dinheiro, que a gente consegue o dinheiro, a gente faz a pesquisa. Coleta os dados, faz a análise, que é a parte mais legal, e a gente tem que divulgar isso. Então a gente escreve um paper, e geralmente como funciona na ciência é o seguinte, você tem um periódico que você manda esse paper, outras pessoas que são da área vão ler, não vão gostar do seu trabalho, só que eles demoram um tempo para falar isso, geralmente uns 8 meses. Quando eles retornam, quando eles te dão um trabalho de volta, eles falam assim, olha, a gente não gostou muito não, por que você não muda isso porque você falou assim, 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 por que você não fala de outra forma? Aí você tem que lembrar o que você tinha falado, aí você corrige da forma como eles querem, entrega de novo e fala assim, e aí, ficou bom? Aí eles demoram mais ou menos uns 4 meses de novo, para voltar e falar assim, agora ficou bom, a gente pode publicar. Aí a gente publica o artigo, eu lembro até hoje, um dos artigos que eu publiquei um artigo numa revista muito renomada sobre cognição, que chama Cognition. E eu lembro que a coautora com quem eu escrevi, ela me ligou e falou assim, nosso paper foi aceito. Eu falei, que paper? Que eu já não lembrava mais. Aí ela falou, que legal. Aí depois a gente foi ver que um total de 7 pessoas leram o paper, e hoje a gente já nem lembra mais desse paper. E o impacto que esse paper especificamente teve na sociedade foi assim, 0. Eu comecei a ficar infeliz nessa casa, porque eu vejo ciência, ou pelo menos o meu papel na ciência, como eu quero contribuir com o conhecimento que eu tenho para ajudar com problemas muito práticos. Eu não quero fazer um estudo que fale sobre a relação da oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo com a sua tomada de decisão. Mas eu quero fazer um tipo de pesquisa que ajude aquela mãe que tem uma criança autista, que ela não sabe o que ela faz quando a criança está lá se debatendo e chorando, e ela não sabe o que fazer. Eu quero ajudar essa pessoa. Então foi quando eu comecei a pensar em sair dessa casa. De novo, eu não me divorciei da ciência, porque a ciência, esse casamento é para sempre. Mas eu resolvi sair dessa casa. Resolvi sair dessa casa para tentar fazer pesquisas um pouco mais práticas, ou que pelo menos tivessem um impacto direto na vida das pessoas. E a casa que eu resolvi morar é uma casa maior, mais moderna. Você pode falar, ok, Google, tudo acende. É uma casa rica, eu não preciso pedir dinheiro. E as pesquisas que a gente faz dentro da indústria, ou pelo menos as pesquisas que a gente faz dentro dessa casa, são pesquisas mais práticas, são pesquisas que tentam resolver problemas bem reais que as pessoas vivem no dia a dia.
E por que a gente precisa fazer isso? Por que a gente precisa resolver problemas das pessoas no dia a dia? Vamos pensar no usuário de qualquer coisa. A gente cria um artefato, vamos pensar no artefato simples, um boné. A gente cria um boné e o usuário usa o boné. Agora, por que o usuário usa o boné dessa forma? Porque o tempo inteiro que a gente está desenvolvendo coisas para as pessoas usarem, a gente tem que ter uma coisa em mente. A pessoa que vai usar aquilo tem um cérebro. Esse cérebro funciona de uma certa forma. E, às vezes, o nosso cérebro faz coisas que nem a gente tem controle. Eu quero dar um exemplo sobre isso. Queria que todo mundo levantasse. Fique em pé. Bora, gente, preguiça não. Queria que você pegasse a sua mão direita, rodasse em sentido horário. Agora você levanta o seu pé direito e tenta rodar no sentido anti-horário. Obrigado. Pode sentar. Mesmo você querendo fazer isso, o seu cérebro te fala assim, não é assim que eu quero funcionar. Por que uma coisa desse tipo acontece? Porque quando você dá um produto desse para as pessoas, o cérebro dela fala o seguinte, isso é uma roupa, então eu vou usar essa roupa de uma forma que essa roupa represente um estilo para mim. Você acha que ele está preocupado em tampar o sol? Não, ele está preocupado com o estilo. Ninguém chega numa loja para comprar um boné e fala assim, eu queria um boné que tivesse uma aba grande o suficiente que tampasse o sol lá do Rio, porque o sol do Rio ele tem um ângulo diferente. Não, ele chega e fala assim, eu queria aquele boné porque ele é verde e tem o símbolo do Flamengo. E a gente tenta, então, fazer pesquisas que, primeiro, tentam prever como essa mente funciona. E, a partir da previsão de como essa mente funciona, a gente tem como desenvolver produtos que sejam específicos para essa mente, até que você tenha uma solução de um problema que você nem sabe que você tem aquele problema ainda. E deixa eu dar um exemplo prático de como que a gente faz isso. Os nossos olhos, por exemplo, eles fazem movimentos que a gente não percebe que ele faz. Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa uma vez, onde eu colocava um rapaz do lado da namorada. Aí eu passava e eu tinha essa máquina que controlava os movimentos oculares. A gente chama isso de eye tracker. Então eu coloquei o rapaz do lado da namorada e eu passava um vídeo e falava assim, assiste o vídeo. E nesse vídeo passava uma menina super gostosa, com a roupinha curtinha. E eu fiz isso justamente para ver se o rapaz olhava para a menina. Passei o vídeo e depois perguntei para o rapaz, você olhou para a menina que passou? Ele, olhei não. Estava do lado da namorada, a namorada falou, olhou? Não olhei não. Depois a gente foi olhar o movimento ocular, a menina passando, o olho do moço, rapidinho. Aí quando ela foi saindo do frame, rapidinho. Mas ele não mentiu, porque provavelmente ele estava tentando não olhar, porque a gente sabe dos perigos que a gente corre. Mas o olho fez esse movimento, porque esse movimento não é ele involuntário, ele é muito rápido e a gente não percebe que a gente está fazendo. Então, a gente tem, por exemplo, no Google, um óculos que mede exatamente isso. Então, uma das pesquisas que a gente pode fazer é o seguinte, se eu quero saber exatamente para onde que a pessoa olha quando ela está usando um celular, eu posso colocar um óculosinho desse na pessoa e simplesmente falar assim, use o celular. Então, só para dar um exemplo muito específico, todo mundo hoje em dia tem um smartphone. E a gente tem um telefone que eu acho que isso aqui devia mudar de nome, porque ninguém usa isso aqui para fazer ligação mais. Mas a gente usa para tirar fotos. E toda vez que a gente vai tirar foto, a gente posiciona o celular de uma certa forma, e o nosso dedo tem que ir naturalmente aonde o botãozinho para tirar foto está lá. Porque se o botãozinho estiver muito para dentro da tela, você vai tentar fazer isso, vai derrubar o celular, vai quebrar, você vai ficar triste. Porque você provavelmente ainda tem mais 15 prestações para pagar, você quebra ele na primeira prestação, é muito tempo que você vai ficar sem celular. Se o botãozinho está muito aqui embaixo, fica ruim de você colocar o seu dedo, porque ele pode, por exemplo, interferir no menu do celular. Então, uma coisa que a gente faz, por exemplo, a gente coloca pessoas para tirar foto com esse óculos, e a gente olha exatamente para onde que a pessoa está olhando na tela. A gente consegue fazer uma coisa que chama heat map, onde a parte mais vermelha
é onde a pessoa tende a fixar o olhar. E, nesse caso aqui, faz sentido, porque a foto do objeto que a pessoa quer tirar a foto está bem aqui no meio, mas a gente quer saber exatamente para onde que a pessoa olha quando a gente tem um menu aqui, para onde que a pessoa olha quando a gente tem objetos aqui. E a gente faz esse estudo de maneira... utilizando uma metodologia científica muito rígida e tentando prever, que a gente dá várias funções. A gente pede para a pessoa, fala assim, eu quero que você tire uma foto e compartilhe com alguém. Quero que você tire essa foto e apague essa foto depois. E a depender da função que a pessoa está fazendo com aquela foto naquela hora, ela vai ter padrões de olhares diferentes. A gente pega isso, cria uma média geral, e a gente tem, por exemplo, exatamente onde que esses botões têm que ficar e para onde que a pessoa tem que olhar quando está tirando a foto. E qual que é a mensagem, então, que fica disso? Primeiro, a ciência ela não precisa estar contida dentro dessa casa que a gente chama universidade. Ela pode começar aqui, mas ela não precisa ficar contida aqui. Ainda mais se você tiver restrições que te deixem triste. Se você não tiver restrições que te deixem triste, sim, fique nessa casa. Segundo, a universidade ela tem que começar a preparar o profissional para poder sair dessa casa se ele quiser. Porque o que acontece muitas vezes é que o profissional não sai dessa casa porque ele fica ansioso. Ele fala assim, poxa, eu casei com isso, eu casei com a ciência nessa casa, se eu sair eu sou um perdedor. E não é bem assim. Tem espaço lá fora. Não precisa de você ir para o Tinder para poder achar o que você pode fazer fora da academia. E a terceira mensagem que eu queria deixar é a seguinte. Esse casamento com a ciência é um casamento fantástico. Você nunca vai se arrepender desse casamento. E você tem que tentar o tempo inteiro resolver problemas de forma prática. Se você tem uma pergunta, investigue aquela pergunta e pense em soluções práticas para aquela pergunta específica que você tem. E nunca, nunca, nunca case com alguém por obrigação. E para mostrar que essa tecnologia funciona, acende a luz desses meninos bonitos aqui. Por favor, bora tirar um selfie. Na hora que eu falar já, todo mundo levanta o braço assim. 1, 2 e já. Uhul! Obrigado.